Oi, gente! Muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Juliana Eu sou o Mauro. e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito atual, que é sobre a situação política aqui na França, o que está acontecendo e como isso pode afetar a nós, imigrantes brasileiros. Bom, nos últimos dias, a França tem vivido uma situação política conturbada e de muita instabilidade, porque o Macron, ele dissolveu a Assembleia Legislativa e agora a gente tem a possibilidade que um governo de extrema-direita assuma o poder. Então a gente vai entender o que está acontecendo exatamente e como que isso pode afetar a gente. Esse vídeo vai ser dividido em 3 partes. Então, o primeiro, o contexto de tudo que está acontecendo. O segundo, o que pode acontecer para os imigrantes. E o terceiro, o que você, imigrante brasileiro, pode fazer nessa situação. E aí a gente vai conversando e dando nossa opinião sobre esse assunto. Bora começar? Então, bora para a primeira parte. A gente vai tentar explicar aí o contexto de tudo que está acontecendo atualmente. No domingo, aí, dia 9 de junho, teve as eleições europeias, na qual a França, como aí parte da União Europeia, ela tem direito a um número X de cadeiras. Após essa eleição, 36,9% das cadeiras foram para grupos aí de extrema direita, que é o Rassemblement National e o Grupo Reconquête. Somando esses dois aí, eles somaram aproximadamente 37% das cadeiras. E o grupo do Macron, que é o atual presidente, que é do grupo Renaissance, ele conseguiu apenas 14,6%. Então, aí menos da metade aí do número de cadeiras. E o que isso ocasionou? Para ter aí, vocês terem uma ideia, a França, ela tem um presidente e tem a Assembleia Nacional, que é a Assembleia Legislativa, que é responsável por aprovar as leis, etc., através dos deputados. Só que imagina, se você tem uma Assembleia Nacional com deputados, na maioria de oposição ao presidente, é difícil as coisas funcionarem bem, é difícil o presidente trabalhar. Então, ele fez o quê? No dia 9 do 6, o domingo, à noite, ele fez um pronunciamento na TV, dissolvendo a Assembleia Nacional. Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. O que significa dissolver a Assembleia Nacional? Todos os deputados, os 577 deputados que estavam lá, eles não são mais deputados. Todos os projetos que estavam sendo votados também dão uma congelada. E vai ter que ser feita uma nova eleição para eleger novamente os 577 deputados para recompor a casa aí da Assembleia Nacional, que é a Assembleia Legislativa. E a Constituição da França, aí no artigo 12, ela permite que o presidente faça isso. Isso na história aí da França já foi feito aí 6 vezes, só que a última vez foi em 1997. Então aí muitos anos que isso não acontece, um negócio aí que deu aí um burburinho aqui na França. Alguns cenários são possíveis aí através dessas novas eleições, que são 2 turnos. O primeiro turno vai ser dia 30 de junho e o segundo dia 7 de julho, tá? Aqui na França não é obrigado a votar e a abstenção é bem grande, né? Sim. A abstenção das eleições europeias foi de quase 50%. Então, praticamente metade da população não votou. Então, essa foi uma estratégia que o Macron usou. É meio que um poker, né? Porque ele não sabe o que pode acontecer. De acordo com as eleições, pode ter vários cenários possíveis, que basicamente são 3. O primeiro cenário é acontecer do partido dele ter um maior número aí na casa, na Assembleia Nacional, que é bem pouco provável. O segundo caso é que fique mais ou menos como está hoje, então meio repartido, não tem nenhuma maioria absoluta na Assembleia Nacional, o que aí ocasiona que as medidas são aprovadas aí com mais demora, porque tem que ter discussão, eles fazem aliança, etc. E o terceiro, que é o mais preocupante para nós aqui, imigrantes, é que os partidos de extrema-direita eles têm uma maioria absoluta na Assembleia Nacional. Por quê? Porque o primeiro-ministro, que governa aí junto com o presidente, ele é eleito da maioria da Assembleia Nacional. Então, se a Assembleia Nacional tem uma maioria de extrema-direita, obrigatoriamente o primeiro-ministro ele tem que vir desse grupo. E o Rassemblement National, que é o maior partido de extrema-direita aqui da França, eles têm como presidente atual um jovem aí, um cara jovem que chama Bardella, e ele tá aí muito bem cotado aí entre os jovens, um cara, simpático, entendeu? Porque o que acontece? Esse Rassemblement National, que antes era o Front National, que foi criado em 1970 e pouco, ele é um grupo aí que foi construído por fascistas, nazistas, que tinham ideologias bem extremas. Daí, de acordo com os anos foram passando, para meio que ser aceito meio pela população, eles fizeram meio que um mascaramento aí dessas ideologias mais extremas, e aí, hoje em dia, com rede social, com esse novo cara aí que é mais jovem, ele está sendo muito mais aceito pela população, tá? Então, o risco aí é grande, tá? De que a maioria do Senado, da Assembleia Legislativa seja formada aí pela extrema-direita, a gente só vai saber depois do dia 7 de julho, e isso para os imigrantes tem aí um grande impacto devido aí às ideologias aí que já foram aí disseminadas aí em várias entrevistas, né, dos políticos aí desse grupo. Si je deviens Premier ministre du pays au début du mois de juillet, je ferai de la question de l'immigration
et du contrôle de nos frontières l'une de mes priorités. Et ça tombe bien parce que c'est aussi la priorité des Français. Et donc je ferai voter dès les premières semaines de mon action par le Parlement une loi immigration qui aura notamment dans un premier temps vocation à faciliter les expulsions de délinquants, criminels et islamistes étrangers en levant les contraintes administratives qui s'appliquent. Aujourd'hui, il y en a plusieurs, on pourra rentrer dans les détails. Et surtout, je supprimerai le droit du sol. C'est un message clair. Je dis avec moi, la France n'aura plus vocation à être un pays d'immigration massive incontrôlée. Nous choisirons de manière minime, mais nous réduirons drastiquement et considérablement le flux. Isso é uma coisa também que está acontecendo muito agora aqui na França, porque como a votação ela não é obrigatória, teve muita abstenção. E aí o que acontece? A gente estava conversando sobre isso hoje. Quem é o pessoal de extrema direita, que é o pessoal mais extremista, eles vão votar. E o pessoal que tá atualmente, eles não vão votar. Então é isso que a população tá fazendo muita manifestação agora, para todo mundo ir votar, para ver se consegue que a esquerda vá para o poder, ou alguém mais de centro, não alguém tão de extrema direita. Até hoje mesmo teve uma manifestação aqui, em Paris também teve manifestações de esquerda, para tentar aí chamar o pessoal para votar, para meio que contrabalancear. Talvez essa foi a estratégia também do Macron. Ele viu que na europeia, tipo, perderam de lavada da direita, agora ele falou, ó, vamos votar de novo para ver, arrumar aqui em casa, na França mesmo, para ver como que vai ser, tá? Então a gente vai descobrir, vai ver realmente o que vai acontecer. Se realmente a direita tá mais forte na França, ou se era só um... Fake news. Só um fake news. Vamos ver. Esperamos que seja só fake news. O segundo tópico é o que isso vai impactar diretamente para nós imigrantes brasileiros. Se a extrema-direita assumir o poder, a gente com certeza vai ver um aumento da fiscalização e uma dificuldade maior, por exemplo, na renovação e na concessão de vistos. A extrema-direita, por exemplo, recentemente teve aquela votação para a nova lei de imigração e uma das propostas era, por exemplo, aumentar o período de obtenção do reagrupamento familiar de 18 meses para 24 meses. São coisas que eles vão endurecendo as medidas administrativas para complicar a nossa vida. A burocracia na França, ela já é difícil, né? A gente já sabe, o tempo para você conseguir os seus papéis aqui são muito, muito grandes e pode piorar ainda mais. E para quem vem ilegal, vocês podem até perceber que a gente nunca citou isso em vídeo nosso porque a gente não apoia, porque tá no próprio nome, não é legal. Tipo, você não tá legal aqui. A gente não tá aqui pra julgar ninguém, mas é um negócio meio complicado. Porque eu já vi mais de uma vez, viajando de ônibus, quando parava em fronteira, nem mesmo em fronteira, na própria rodoviária aqui da nossa cidade, já vi policial entrando, pedindo passaporte de todo mundo e tirando a pessoa do ônibus, família inteira, o pessoal saía e não, tipo, sofrer toda a burocracia para ser deportado, tá? Então, é um risco aí que eu acho que ninguém quer correr. E assim, é uma coisa que está se popularizando aí entre os brasileiros, fazer documento falso para poder imigrar para a França. E assim, gente, isso é uma coisa muito séria, porque não sei se vocês estão cientes, porque tem gente, eu acho, que não tá nem ciente do que tá fazendo, que isso é um crime. A multa, se você for pego, é 40 mil euros. E imagina, você tá cometendo um delito, você tá fazendo um documento falso, você tá conseguindo benefícios aqui na França com documentos falsos. Então, assim, se já é uma coisa pesadona, imagina agora o que pode acontecer. O que a maioria dos franceses falam, né, que são contra aí os imigrantes, é o quê? Muitos falam, nossa, saúde aqui é grátis e tal, mas não é grátis. Todo mundo paga imposto, e o imposto aqui não é barato. Tipo, é bastante. Então, a gente tem essa mentalidade, é tudo grátis, a gente vem ilegal aqui para se beneficiar da saúde grátis, etc. Não é grátis, é a gente que paga, todo mundo que trabalha que paga. E tem francês que não tem uma condição boa. Daí eles ficam vendo, nossa, os caras lá vêm ilegal, vêm de qualquer jeito, fazem bagunça aqui, se beneficiam de todos os benefícios que a França dispõe, e quem paga sou eu aqui, e no fim do mês tem dificuldade para comer, por exemplo, né? A gente vê bastante reportagem disso, né? Sim, e é por isso que esses grupos de extrema-direita, eles têm aumentado. Porque imagina você como francês, vendo tudo isso que tá acontecendo, entendeu? Eles tendem a voltar agora pra extrema-direita meio que pra proteger a família deles. Principalmente os jovens. Os jovens, que basicamente aqui na França eram de esquerda, parte ecológica, etc., agora eles estão meio que indo pra direita uma boa parte, meio que pra proteger o futuro deles e proteger a família deles, vendo a atual situação da França nesse momento. Então, assim, se você tá pensando em vir ilegal, eu acho que você deveria ponderar e pensar 2 vezes, porque a situação vai piorar, com certeza. Se você tá com seus documentos aqui, você tá legal, mas seu documento não está correto, agora é a hora de você começar a regularizar isso, porque daqui pra frente vai dificultar cada dia mais.
Uma outra coisa é que, principalmente aqui na França, os franceses em geral, o pessoal de extrema-direita, eles têm uma certa, como eu posso falar? Preconceito. Um certo preconceito mesmo com imigrantes do Oriente Médio e imigrantes do Norte da África. Então, assim, uma coisa legal, se você é imigrante, você pode, por exemplo, participar de associações. As associações aqui são super legais, principalmente que defendem imigrantes. Eles têm advogado, eles têm todo esse suporte que se você precisar, você pode correr atrás. E assim, é sempre bom você ter uma rede de apoio, alguém que, se acontecer algum problema, você é imigrante num país novo, você pode tentar ir atrás para clarificar, né, o que está acontecendo. Então a terceira parte do nosso vídeo é como você pode se preparar aí para essa possível entrada da extrema-direita aqui na França. Então a primeira coisa é você deixar todos os seus documentos em dia. Então ver bem a data de validade deles e a data de validação que você tem que pedir antes. Então, supor, se o visto vence em junho, você tem que pedir em abril, 2 meses antes. Sempre ficar esperto com isso aí para você não ter multa, para você fazer tudo certinho, para não ter nenhum pelo novo que eles podem achar para negar o seu visto. Olá! Baby. E assim, gente, né, tem vistos, por exemplo, o visto visitante, que você tem que renovar com 4 meses de antecedência da data de expiração e, no máximo, 2 meses. Então, veja bem essas datas, porque a multa não é barata. Eu conheço uma pessoa que enviou por correio na data certa, 2 meses antes, só que o correio foi entregar 2 dias depois. E esses 2 dias depois, não estava mais 2 meses antes, estava 1 mês e pouquinho antes. E esses 2 dias fizeram que ela pagasse multa de 200 euros. 200 euros? É. Então fica muito esperto, envia com antecedência para você não ter dor de cabeça. A outra dica é você sempre ficar aí alerta aí nas notícias aí, principalmente nessas eleições agora do dia 7 de julho. E como a Ju disse também, ter sempre uma rede de apoio. Existem muitos advogados aqui na França especializados aí em imigração, porque tem muito imigrante aqui. Então, caso aconteça alguma coisa, já procure alguém. E tenha uma rede aí de amigos, né, franceses, não franceses, que possam te ajudar aí, auxiliar com experiências próprias que eles tiveram e com a opinião deles também. Bom, então aqui a gente não tá defendendo nem grupo de extrema-direita, nem grupo de extrema-esquerda. A gente só tá apresentando os fatos para vocês do que está acontecendo atualmente na França. A gente tá vendo que pelos franceses que estão à nossa volta, pelas manifestações que estão acontecendo, que é uma coisa assim, que sim, os franceses eles estão preocupados com a situação política do país. Então, a gente como imigrante, o melhor que a gente pode fazer é se preparar para o que pode vir. A gente não tá sendo pessimista, mas a gente tem que se preparar para o pior, entendeu? Vamos aguardar aí dia 7 de julho para ver o que vai acontecer. Fiquem atentos, acompanhem as eleições, acompanhem a gente pra gente atualizar vocês sobre tudo e faça o melhor que você puder, mantenha seus documentos em ordem e é isso aí. Muito obrigada por assistir esse vídeo, um grande beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!